o Flamengo é tão odiado? Por quê? Rapaz, essa é uma boa pergunta. Eu acho não, eu tenho certeza. O Flamengo é o time mais ele é o mais querido porque ele tem a maior torcida, mas ao mesmo tempo ele é o mais odiado do Brasil. Isso é um fato, eu percebo isso. Sim. Eu percebo isso Ô, João, claramente. nós somos a segunda maior torcida do Brasil. Nós somos quase 50 milhões. A É. primeira tem 150. São os anti-rubro-negros. Eles são Os o povo, anti. cara. Professor, sem contar que somos os campeões da década, né? Então, tá incomodando. Você sabe o que eu acho que gerou esse ódio todo com o Flamengo? Vou falar para vocês. Uhum. Quando a gente começou a ter a transmissão do futebol para fora dos centros de Rio e São Paulo, o futebol no começo chegava pela rádio, depois chegava muito pouco pela televisão, e fora do eixo Rio-São Paulo, o futebol que se levou para Norte, Nordeste, Centro-Oeste, eu posso falar com tranquilidade que sou baiano e minha infância e adolescência foi toda na Bahia, era o futebol do Rio. E essa explosão veio com os anos 80. Os anos 80 foram a época do Zico, em que a gente teve aquele timaço que, na primeira metade da década de 80, ganhou 4 brasileiros. 3 brasileiros, 80, 82 e 83. Aí ganha a Libertadores e ganha o Mundial. Depois do Santos de Pelé, nenhum time ganhava o Mundial, o Flamengo do Zico foi buscar o Mundial. Aquilo fez com que os torcedores dos outros times do eixo Rio-São Paulo, eu até diria Sul-Minas também, pegassem um pouco de raiva, porque o Flamengo começou a ganhar uma capilaridade nacional que nenhum outro conseguia. Então, eu, por exemplo, que morava no Nordeste, vocês podem ter certeza que grande parte da nossa audiência hoje é nordestina. Muita gente está aqui assistindo agora, tá? Pode, se vocês perguntarem no chat o que vai ter de corrimãos lá baianos, sergipanos, alagoanos, do Nordeste inteiro em peso aí na live. Do Norte. Isso gerou um sentimento no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas, de uma certa inveja, porque a criança, o adolescente que estava lá na Bahia, que estava onde quer que fosse, ele ligava a televisão, ele ouvia o rádio, ele ouvia o Evaldir Amaral narrar gol do Zico, ele via o Zico no Globo Esporte. Então, aquela geração dos anos 80, ela captou muito flamenguista. E isso provocou nos torcedores, por exemplo, imagina um torcedor Cruz Maltino, um torcedor botafoguense, um torcedor Pó de Arroz, dizendo por que lá todo mundo é Flamengo? Mas, pô, eu morava em Salvador, eu ligava a televisão e passava o Zico. Como é que eu ia torcer pro Flamengo? Você entende? E paralelo a isso, eu não sei se o João vai concordar, vocês também, Juninho, Marquinhos e a galera no chat, vou falar baixinho aqui para os antes não ouvirem. Mas a nossa torcida é chata pra cacete. A gente é soberbo pra caramba. A gente ganhava dolaria na Bariri de 1-0 e a gente saía gritando: o Real Madrid pode esperar que a tua hora vai chegar. Não foi o Marcos Braz que inventou isso. A gente ganhava do Madureira, João, e o conselheiro Galvão, 3h30 da tarde, que não tinha refletor para o jogo 6 de noite, e a gente saía gritando: o Liverpool pode esperar. A gente ganhava com o gol do Leandro Piu-Piu. A gente jogava lá com o Tigre Ramírez no ataque, recebendo bola do Sambuesa. A gente gritava: Liverpool pode esperar. Aí os caras ficam com raiva da mulambada, irmão. E eu concordo plenamente com tudo que você citou e vou acrescentar mais 2 argumentos, professor. O primeiro deles, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, ele é um clube que está em todos os lugares do Brasil e ele não é de São Paulo. E aí entra a rivalidade histórica entre paulistas e cariocas. E a gente sabe da força econômica, da força social que tem São Paulo. Então, isso também gera essa situação de, puxa vida, nós somos o estado mais rico, o estado mais populoso, mas nós não temos o time com a maior torcida do Brasil. E aí essa irritação se materializa na hora que surgem os comentários: a torcida terceirizada, né? Como se fora de São Paulo não existissem torcedores de Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Exato. Ou seja, então eles também têm torcedores terceirizados? Ou é só o torcedor do Flamengo? Então, acho que esse é um ponto também que irrita bastante. E outro, a transformação do Flamengo a partir de 2013. Porque o Flamengo saiu de um clube falido, que devia 750 milhões de reais e tinha um faturamento de 180 milhões de reais,
E agora vai completar 10 anos do início da gestão Eduardo Bandeira de Mello. O Flamengo é um clube que tem um faturamento de 1,2 bilhão e uma dívida de 275 milhões de reais, entre outras coisas que eu poderia citar aqui. Então, isso tudo também gerou, eu tenho a impressão, uma birra muito grande quando a gente ouve assim, de onde vem o dinheiro do Flamengo? Ah, o Flamengo é ajudado pela TV Globo. Quando, na verdade, o Flamengo fez o que os outros deveriam ter feito. O Flamengo usou a força da sua torcida, ficou um bom tempo passando fome, mas pagando as suas dívidas. A partir do momento que se equilibrou, ele pôde investir, investiu e ganhou muitos títulos com a sua força própria. O Flamengo tem 48 milhões de mecenas. E isso tudo também aumenta esse ódio. Então, eu acrescento esses pontos em cima da sua explanação, viu, professor? Excelente. É isso. Falou tudo. Ô, Marquinho, o comentário do João é fantástico, né? Quando ele fala da capacidade que o Flamengo teve de ser resiliente, de ser paciente, esperando, entendendo que para ter o castelo, primeiro você tem que cuidar do tijolo. Para colher o fruto, tem que saber plantar e regar, cuidar da semente. E o Flamengo fez, de 2013 a 2019, um processo que é muito difícil, que é um processo que exige paciência e convicção. Quantas vezes eu estava na Ilha do Urubu vendo o torcedor xingar o Bandeira, banana de melo, e querer dar porrada no Bandeira. Imagina que loucura, o Bandeira é o senhor de idade. E tinha nego revoltado, demite o Zé Ricardo, demite o Barbieri, Márcio Araújo, não, a gente passou por aquela fase. Mas a gente não se dava conta que naquela fase a transformação ela estava vindo por trás, ela não era dentro do gramado. O Bandeira, eu digo, João, ele pegou o paciente com câncer, com metástase, tirou da UTI, entregou para o Landim curado e disse: transforma no atleta de ponta. O Bandeira teve o mérito de curar a metástase e o Landim de transformar no atleta campeão. Quantos clubes a gente viu no futebol brasileiro terem a disposição de sair de um status que você mesmo colocou, de praticamente falidos, oriundos de uma gestão totalmente amadora, pífia, em que o Flamengo não tinha sequer uma capacidade de gerar treinamentos num centro com a mínima qualidade estruturada. Não pagava em dia, sofria ainda penhora de borderô para pagar dívida trabalhista em condenações do TRT. E durante aqueles 6 anos de Bandeira de Mello, a gente não vibrou com contratações de Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol. No máximo foi Marcelo Cirino, que com todo carinho a ele disse que ia ser melhor que Zico. A gente ganhou uma Copa do Brasil em 2013 ali com vai Paulinho, Hernani, o terror Hernani Brocador, que é aquela coisa da mística rubro-negra, né? E a gente sofreu anos plantando, com humildade, com resiliência, assistindo o Carlos Eduardo daquela entrevista dizendo que chegaria um dia que ninguém mais gostaria de jogar no Flamengo, ninguém aceitaria jogar no Flamengo, mas o Flamengo passou por uma transformação da mentalidade de gestão no futebol. Exato. E os demais não acompanharam. Exato. E outra coisa, professor, outros pontos interessantes. Por exemplo, o Flamengo, e isso é muito legal e faz parte do futebol, né? A brincadeira que se faz com o Flamengo, e que é muito criativa, é a história do cheirinho. Né? O Flamengo é o time do cheirinho e tal. Mas se vocês repararem, estão falando isso do Flamengo desde 2016. Nós estamos em 2023. O que é o cheirinho? É o time que chega e não vence. Então, ele fica com o vice e fica no cheirinho. Mas isso é positivo, porque está sempre chegando. Então, a zoação dos rivais do Flamengo
é exatamente algo positivo do Flamengo. Porque o Flamengo, eu acompanhei essa época, acho que nós todos aqui, tinha época, e uma boa parte do tempo, que o Flamengo ele era um time que lutava para não cair, e esteve perto várias vezes, e era um time que comemorava só o campeonato estadual. A partir desse momento, dessa transformação de 2013, o Flamengo virou o time do cheirinho. Mas um time do cheirinho que sempre chega para disputar o título. Vejam a mudança do panorama. Não é cheirinho que brigava só para né? não cair e que virou um time que sempre chega. E outro detalhe, é o time mais vencedor do futebol brasileiro a partir de 2018. O Flamengo tem 11 títulos conquistados e foi o time que chegou no maior número de finais, o que alimenta o apelido Cheirinho, mas o Cheirinho é porque chega para disputar o título. Então, até a zoação dos rivais do Flamengo nessa fase agora é algo positivo, porque é melhor, na minha avaliação, você chegar, disputar e até perder um título do que você ficar brigando para não cair, como o Flamengo ficou por décadas. Ou seja, isso é uma evolução do Flamengo, né? E que os rivais, incomodados com essa ascensão que está chegando ali toda hora para disputar o título, inteligentemente arrumaram uma forma de implicar e de dar uma sacaneada no Flamengo. Mas se você for ver, o cheirinho é positivo. João, é o cheirinho do bem. É o cheirinho do bem, mas bem interessante isso com o João, esse ponto que ele tocou, por quê? Eu sei que aqui tem alguns antes aqui no prédio, né, e eu vou falar para você, sempre tem argumento contra eles, não tem jeito. O Flamengo tem chegado tanto ultimamente, você tocou num ponto interessante, porque antigamente, né, a maioria dos clubes paulistas, torcedores, né, dos times de São Paulo, que tem essa rivalidade realmente, já existe há bastante tempo, já morei em São Paulo, sei como é que funciona, torcendo para o Flamengo, né? Estando lá, por lá. E antes eles falavam, o Flamengo é um clube que não tem tradição para jogar Copa. O que adianta o Flamengo chegar em Copa se é um clube que não tem tradição? Né? Então os argumentos deles estão caindo. O Flamengo é o atual campeão das 2 Copas. O Flamengo, nos últimos 4 anos de Libertadores, chegou em 3 finais, ganhou 2. Então, assim, os argumentos, e o Flamengo, além de ter conquistado o tricampeonato, se igualando a todos os times brasileiros como o maior campeão de Libertadores do Brasil. Então, assim, os argumentos vão caindo. O Palmeiras foi campeão da Supercopa, mas o Flamengo já tinha sido campeão da Supercopa e em cima do Palmeiras. O Flamengo é o único time a ter jogado todas as edições de 2019 até agora, da Supercopa. Ou seja, jogou contra todos os times, jogou desde que reinaugurou essa Supercopa do Brasil. Então, assim, os argumentos, né, eles vão ficando rasos, porque todos os argumentos que os antes têm, a gente tem um argumento para contrapor. Por exemplo, o Palmeiras, que chegou ao Mundial sem marcar um gol. Então, assim, ficou em 4º lugar. O Flamengo ficou em 3º, mas o Palmeiras ficou em 4º. Então, assim, todos os argumentos estão caindo. E isso daí, né, vai irritando cada vez mais. Vai irritando cada vez mais os antes. O meme agora é: Pedro tem mais gols no Mundial do que o Palmeiras. E é uma realidade, tá? E é constatação, não é zoação. E isso que é o engraçado de tudo. Que é constatação. Quando nós, rubro-negros, vamos entregar o contrapor aquilo que está sendo, né? Cheirinho, tá bom, mas a gente está constatando. O Flamengo ficou em tal lugar. Mas o Pedro, só um atacante do Flamengo, tem mais gols. Por exemplo, a SAF do Botafogo foi comprado por 400 milhões. Né? A SAF do Cruzeiro, 400 milhões. Só um jogador da categoria de base tem uma multa rescisória maior do que o que foi pago pela SAF de um clube. Então, assim, isso tudo vai irritando, né? Vai irritando os torcedores com as constatações que está acontecendo dentro do Flamengo. Você quer ver outra situação que uma zoação mostra a grandeza do clube? O Palmeiras ganhou as 2 finais recentes que disputou com o Flamengo. Ganhou a Libertadores e ganhou a Supercopa. Recentemente, agora, semana passada,
Um avião circulou Boa! na cidade do Rio de Janeiro com a faixa Vice de Novo. O que é essa história? Torcedores do Palmeiras fizeram uma vaquinha e alugaram um avião para ficar voando no Rio de Janeiro, nas praias e mostrando a faixa Vice de Novo. Cá entre nós, isso é uma demonstração escancarada da grandeza do Flamengo. Porque para o Palmeiras é muito importante ganhar título em cima do Flamengo, a ponto desses torcedores fazerem isso. Os caras tiveram o trabalho de colocar dinheiro para ir num avião, numa cidade de outro estado, e para deixar o avião circulando no Rio de Janeiro um final de semana inteiro. Aí o Dudu, né, grande jogador do Palmeiras, fala assim, não, o rival do Palmeiras é o Corinthians. Me desculpe. No momento, o grande rival do Palmeiras é o Flamengo. Porque, minha gente, por exemplo, o Palmeiras ganhou a Libertadores em cima do Santos no Maracanã. Perfeito? Um grande clube de São Paulo, a equipe de uma história enorme, a equipe do Rei Pelé, o Santos Futebol Clube, um dos maiores clubes do mundo, que é uma honra para nós brasileiros termos aqui uma equipe da importância do Santos. Eu não vejo torcedores do Palmeiras falando da conquista contra o Santos e nem zoando os santistas. Eles falam da conquista de Montevidéu, do Daverson, inclusive o próprio Daverson fala muito, e agora na Supercopa alugaram um avião para colocar uma faixa para ficar mostrando assim, Vice de Novo. Ou seja, ninguém faz isso, dá importância, quando você não é considerado relevante. E isso tudo é uma demonstração, na minha avaliação, da grandeza do Flamengo. Pode parecer no primeiro momento que é algo negativo, cheirinho, faixa em avião, mas isso tudo mostra a relevância do Flamengo e a importância que as pessoas dão ao Flamengo e a conquistar títulos em cima do Flamengo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Concordo, Claro. 100%. Claro. Viu? Pessoal, deixa eu só ler aqui o superchat do Marcos, meu xará, valeu. Ó, seja bem-vindo, João, ao YouTube. Grande João Guilherme. Você é o cara, acabei de me inscrever. Obrigado. Pô, Valeu Marquinhos. também para o Fábio. Só um pouquinho, prof. É que tem uns 7, 8 aqui, eu vou ler, senão sai da tela. Valeu, Fábio, o melhor João Guilherme. Tá aí. Tem aqui também o Júlio César, saudações de Teresina, Piauí. Minha mãe é sua fã, João Guilherme. Obrigado, muito obrigado. O Wagner da Silva, que bancada! Tudo pelo Flamengo. Estão juntos, professor. Boa noite, nação rubro-negra. Valeu. O Éder Monteiro, acompanha o canal do Almeida Fly e do Marcos Fly React, pois os dois são os dois principais. O do Marcos. Ah, tá. São os dois principais. O Almeida Fly e Marcos Fly são pessoas educadas, falam a verdade, sem ofender outras pessoas, outras torcidas ou instituições. Muito obrigado aí, Éder. Tem aqui também da Márcia, aqui de Aracaju, Sergipe. Vocês são brabos. Muito obrigado. Pode falar, prof. Pô, agradecer a galera que tá fazendo os superchats aí, o pessoal do Brasil inteiro. Obrigado aí, porque isso ajuda demais o trabalho, o tempo que é dedicado aqui pelos profissionais, né? Para trazer conteúdo para vocês. Muito obrigado. Eu ia colocar nessa linha aí que o João colocou o seguinte: quem não gostaria de disputar um Mundial? Para estar no Mundial, você tem que ser campeão da Libertadores. Para chegar na Libertadores, tem que ter entre os melhores do Campeonato Brasileiro ou vencer a Copa do Brasil. Se algum time brasileiro
jogar 5 anos seguidos o Mundial e eventualmente não ganhar em nenhuma das 5 vezes, porque lá também tem outras grandes equipes, ele continua sendo o melhor time do Brasil. O melhor da América, porque ele é o único time que, representando o futebol do continente, joga o Mundial. Eu conversei com muitas pessoas aqui em Marrocos que ficaram, como eu fiquei, vocês certamente rubro-negros ficaram entristecidos pelo Flamengo ter perdido aquele jogo pro Hilal, ainda mais da maneira como foi, os erros estratégicos de planejamento, enfim. Mas eu dizia para eles, olha, levanta a tua autoestima. Como assim? Se permitir se sentir ser zoado, o vascaíno não pode zoar a gente. O vascaíno está empolgado e tem que estar mesmo, porque para vir do que eles vieram, passar pelo que eles estão passando agora, para quem estava lá na lama, o que eles estão vivendo hoje é uma ressurreição, mas o Vasco saiu da Série B agora. O Vasco não joga Libertadores há anos. O Botafoguinho, esse último título, tem mais de 20 anos, o grande título do Botafogo, o Brasileirão de 95. O Tricolor ganhou o Brasileiro em 2012 e de lá para cá não deu mais nada de relevante. A gente vai olhar o futebol de São Paulo, o Palmeiras, sim, é o nosso grande rival, dividiu com a gente o protagonismo nos últimos anos, 2 brasileiros para cada um, em 5, 2 Libertadores para cada um beliscou a Copa do Brasil nos últimos 4, 5 anos, cada um pegou suas Supercopas e Recopas, mas mesmo assim o Palmeiras não pode zoar a gente, o Palmeiras não ganhou o Mundial. Como é que ele pode zoar o flamenguista que não ganhou o Mundial se ele também não ganhou e teve uma campanha contra o Al-Ahly, ficou em 4º lugar, não fez sequer gol e a gente fez, e ganhou e ficou em 3º lugar. O que eu queria dizer é que o Flamengo hoje incomoda porque o Flamengo conseguiu chegar no nível fora de campo e não só dentro de campo, de organização e de poderio, de empoderamento, que ele não tem competidor, ele não tem rivais para competir com ele nesse nível de estrutura. O Flamengo recentemente foi divulgado como o 18º clube que mais faturou no mundo. Só que desse 1 bilhão e 300 milhões que colocaram o Flamengo em 18º time a mais faturar no planeta, o primeiro rubro-negro do mundo, uma posição na frente do Milan, o primeiro clube não europeu a entrar no G20, o Flamengo tem mais de 60% dessa receita vindo por origem própria. Não é dinheiro da Adidas, do BRB, é dinheiro vindo de match day, de sócio-torcedor, de venda de camisa do clube. Então o Flamengo consegue hoje chegar num momento em que os rivais olham, os torcedores rivais olham e falam, caramba, como eles chamam a gente, né? Os mulambos, eles vão brigar por título todo ano. Não está dando mais para aturar. Então, João, eu imagino que é o sofrimento para esse torcedor anti-rubro-negro de dizer assim, pô, Flamengo ficou em 3º lugar no Mundial, a gente está zoando, mas ele olha um para o outro, aí quando ele para, ele fala assim, pô, mas a gente queria estar lá onde eles estão, né? Como a gente queria ter jogado esse Mundial, né? A grande alegria, e isso é uma coisa que já acontece há muito tempo, a grande alegria de muitos torcedores, o título de muitos torcedores, é quando o Flamengo perde. Exatamente. É a alegria de muitos torcedores, é isso, há algum tempo já. Ô, João, a gente lê notícias, você vê, o Galo passou por um processo, né, de injeção de dinheiro, né, o mecenato, os 4 R's, a família Menin apostou forte, o Daniel, eles botaram um dinheiro grande lá, mas olha os frutos que estão vindo meio amargos agora. Olha o desequilíbrio financeiro que o Galo está tendo que enfrentar para tentar voltar para o trilho. Teve um ano fabuloso em 2021 e olha o fracasso retumbante que foi 2022 e dificilmente vai conseguir competir com Palmeiras e Flamengo em 2023. E se bobear, não vai competir nem com o Fluminense, com o Corinthians. Se bobear, não vai ficar em G5 de brasileiro. Né? Se bobear, não vai conseguir ficar na frente do Inter. Então a gente olha para os demais clubes e a gente percebe que dificilmente alguém vai chegar no nível de consolidação que o Flamengo chegou. O Palmeiras, se você tirar o dinheiro da Crefisa, na hora que a Leila cansar, na hora que a Leila, é porque a Leila é muito palmeirense, mas ali tem negócio. O marido dela é, né? Ali tem business, a família, né? Mas ali tem business, Marquinhos. Na hora que ela disser chega, acabou, fechou a torneira, amigo, a gente já viu isso com a Parmalat, a gente viu isso no Corinthians com a MSI, e o Flamengo não. O Flamengo não tem uma Crefisa, o Flamengo não tem um grupo de familiares milionários, bilionários botando dinheiro. O Flamengo consegue hoje ser autossustentável por riqueza própria. E essa parceria que o Flamengo fez, formando uma instituição financeira junto com o BRB, para poder operar como agente do mercado financeiro, gente, talvez a gente esteja aqui falando sem ter a menor noção de como o Flamengo pode acabar esse ano financeiramente. A gente não tem ideia do que pode dar de resultado no segundo semestre essa nova operação financeira do Flamengo. E isso gera para os antes um sentimento de pavor, porque os caras olham, João, você olha para, lembra daquela época da França, no Campeonato
francês do Lyon, do Juninho, que ganhava 6, 7 anos seguidos. Sim. A Juve na Itália, decacampeã. E os caras devem pensar, meu Deus, já pensou ter que aturar flamenguista sem ganhar nada, já é um saco. Imagina flamenguista ganhando 3 brasileiros seguidos, ganhando 3 Libertadores em 5 anos. Os caras ficam com pavor mesmo, cara. Professor, ou atura ou surta. Deixa eu só ler esse superchat aí rapidinho, galera. Tem mais alguns na fila aí. Galera, sobe esse like porque o papo aqui tá de alto nível, tá vendo aí? E também vai no link que tá aqui fixado nos três canais, tá? É o canal do João Guilherme. Vamos subir aí as inscrições no canal do João, porque ele merece muito. Obrigado. Jorge Luiz, valeu, mandou vintão no Capricho. Ele falou assim, ó, sou do Rio, mas moro em São Paulo faz 8 anos. Assim, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, teve muita festa. Aqui em São Paulo tem muito rubro-negro. Parabéns, João Guilherme, pelo canal do YouTube. Saudações rubro-negra. Valeu, Jean Luiz. Aquele abraço, obrigado aí. Foi no Capricho. Marcão, Boa, deixa eu engatar isso aqui, mas também o Márcio Fernandes também mandou aí 5, obrigado. Boa noite, galera. Vendo aqui de Aracaju, Sergipe. Vocês são brabos. Valeu, Aracaju, Sergipe. Alô, Alan Pablo também mandou 5, tá falando aí, ó. Vai voltar o Toca Música, é gol do Mengão? Rapaz, uma informação importante, a orquestra está no estúdio, o maestro está preparando o arranjo e vem aí uma nova música no Paramount Plus. Então vai tocar a música. Eita, novidades virão vai por aí. Vai tocar a música. Fernando Serrão, 50 pila. Isso aí, no Capricho, valeu. Obrigado, Fernando. Obrigado, ele tá falando Fernando. Assim, João, eu sou de 1976, desde que nasci, sou o Fla. E para mim, a melhor diretoria que vi foi a do Bandeira de Melo e o Landim. Agora, o que está me deixando triste é que alguns, né, youtubers estão apoiando o Fla, né, a transformar 40% do Fla em SAF. O que você acha? Tá aí, ó, o lance da SAF. Obrigado, um abraço, Fernando. Olha, eu acho que a SAF ela é muito importante para quem precisa. Né? No caso aí de Vasco, Botafogo, Cruzeiro, a maioria dos clubes brasileiros, né? Essa é a verdade. Para quem está numa situação delicada financeiramente, ela precisa. O Flamengo, ele vira SAF